Oi, gente, sejam bem-vindos de volta à nossa leitura comentada de Úrsula. Estamos no capítulo 2, que a gente interrompeu nas reflexões noturnas de Úrsula, que estava ali se dividindo entre os cuidados da mãe, os cuidados do mancebo enfermo, e Úrsula estava, no momento em que a gente parou a leitura, pensando sobre o amor e achando, acreditando que ela nunca haveria de amar. Vamos continuar? Mais tarde, um gemido saiu da câmara do doente. O coração doeu-lhe, é o coração de Úrsula, tá? Porque se tinha esquecido até do remédio do enfermo. Levantou-se, pois, correndo, e o foi levar. A hora tinha já passado, porém o calmante produziu salutar efeito, porque ao retirar-se a colher dos lábios, o cavaleiro, deslizando um fraco sorriso, estendeu a mão à donzela e disse-lhe com reconhecimento: Ah, senhora, como sois boa! Quem quer que sejais, aceitai meus sinceros agradecimentos pelo generoso interesse que mostrais por um infeliz desconhecido. Silêncio, animou-se ela a dizer, corando muito. Não vedes que tendes febre? Perdoai-me, mas eu não consinto que faleis. Oh, exclamou ele, tanta bondade me confunde. Deixai ao menos agradecer-vos. Mais tarde, submeter-me-ei com gosto às vossas determinações. Agradecer-me? Interrogou Úrsula com a voz um pouco comovida. Que vos hei eu feito que mereço o vosso reconhecimento? Pelo céu, nem faleis nisso. E em seus grandes olhos errou uma lágrima. Então a lágrima se escapou ali dos olhos dela. O senhor está lá dando o remédio de colherzinha na boca dele, ele está ali muito agradecido, falando de maneira muito pomposa, com todas as mesóclises, apesar de estar doente, a cena ali toda idealizada, todo mundo cheio de ótimos sentimentos, sentimentos elevados. Não sei que sentimento a trouxe do coração aos olhos. Então, o narrador está dizendo aqui, eu não sei qual foi o sentimento que trouxe a lágrima do coração para os olhos. Mas fosse qual fosse, o que é verdade é que a lágrima, semelhante a uma pérola escapada, precioso colar, rolou-lhe pelas faces e foi cair sobre a mão do enfermo. Então, olha só, gente, que imagenzinha poética e como é muito simbólico tudo isso, né? A gente tem a lágrima parecendo com uma pérola que rola, se deslocando, se soltando ali de um colar, e aí a lágrima que escorreu ali pelo rosto de Úrsula cai direto na mão do rapaz. Ela estremeceu involuntariamente e um rubor subitâneo que ocultou com as mãos lhe assomou às faces. Úrsula, né? Coloca ali as mãozinhas no rosto, toda envergonhada, mas os olhos do cavaleiro, reavendo o seu fulgor febril, voltou o brilho da febre para os olhos dele, não viram essa lágrima, que lhe teria escaldado a mão, nem esse inocente rubor tão expressivo, porque começara um novo solilóquio. Ele começou a falar sozinho de novo. Solilóquio é a eloquência, o ato de falar. Eloquente, loquaz são palavras que são ligadas aí ao ato de falar. E soli de sozinho. Sim, dizia, e não era feliz em possuí-la, que, ó, foi um só dia, foi, mas minha mãe via no sepulcro, e ela era um anjo, mataram-na, mataram-na. Ele voltou até o delírio da febre. E está falando coisas sem sentido, a gente entende que talvez quem matou aí, quem foi morta, na verdade, foi a mãe dele, e que ela seria um anjo, mas possuí-la, muito provavelmente está falando da tal da Adelaide, com quem ele estava delirando antes. E estendia os braços e sorria-se como afagando benéfica visão. Então, ele está estendendo os braços para frente, ele está delirando mesmo, ele está tendo uma visão ali de uma pessoa que não está lá. E ele se mexe, movimenta os braços, as mãos, como se estivesse fazendo carinho em uma visão benéfica. Parece que ele está vendo a mãe dele, na frente dele está fazendo carinho na mãe. Agora posso viver, disse, respirando largamente. Sim, agora posso viver, porque já a não amo. Sim, já não amo aquela que traiu cruelmente minhas loucas esperanças. Ele está falando da Adelaide, que ele disse que trocou o amor dele por
absinto, foi uma das frases que ele usou no trecho anterior do capítulo. O absinto, gente, acho que eu não comentei no vídeo anterior, ele era uma bebida alcoólica de um teor alcoólico muito intenso e que viciava muito fácil. Inclusive foi proibido por muito tempo, por conta da cor esverdeada e por conta dos delírios que provocava, era chamada de fada verde. Então, é uma comparação ali que meio que diz que o amor dele era uma coisa pura, sem pecados e concreta, e ela, a Adelaide, trocou isso por algo que é inebriante, vicioso, que tem todo um caráter de mácula, de algo indesejável. Não vedes, prosseguiu fitando Úrsula, como é belo amar-se, como se nos expande o coração, como nos transborda a alma da felicidade. Ele está olhando para a Úrsula, ele está fitando Úrsula quando ele fala isso. E a moça dizia consigo, então ela está pensando, meu Deus, o que é que eu sinto no coração que me enternece? Deve ser sem dúvida esta forçada vigília, este lidar de todos os momentos, o trabalho de todos os momentos. O estado de minha pobre mãe, a compaixão que me inspira este infeliz mancebo, tão próximo talvez da morte. Oh, terrível ideia! A morte. É ele tão jovem, tão leal e tão franca é a sua fisionomia. A aparência dele é de alguém leal e franco. Meu Deus, seria bem duro vê-lo morrer. Poupai o Senhor, se eu pudera duplicar os meus cuidados para salvá-lo. Oh, se eu pudesse! O enfermo entrou a sorrir-se. A febre começava a declinar, está baixando de novo a febre. Ao delírio violento, seguiu-se plácida alucinação. Parecia que um mundo de gratas ilusões, povoado de meigos seres, o afagava. Estendia os braços como para estreitar entes que lhe eram caros, e o rosto se lhe expandia suavemente. Ele está sorrindo suavemente. Depois, sua mão tocou uma mão alva e trêmula e gelada. Esta mão, que ele, em seu delírio, procurou com ardor levar aos lábios, fugiu-lhe medrosa ao contato desse beijo de fogo. É um beijo de fogo por conta da febre dele, tá, gente? Atende-me, exclamou com desalento. Não fujas. Tenho a contar-te uma história bem triste. Oh, bem triste. E estendia as mãos súplices e já nada encontrava. Túlio contemplava-o silencioso, até que por último exclamou: Homem generoso, único que soubeste compreender a amargura do escravo. Tu, que não esmagaste com desprezo a quem traz na fronte estampado o ferrete da infâmia. Olha essa sequência de Fs, gente, que sonora é esse uso aqui da aliteração. Fronte, ferrete, infâmia. Com essa imagem, não quer dizer que o Túlio é marcado a ferro, ferrete, na fronte, no caso aí no rosto, né? Fronte é a cabeça, mas pode ser o rosto, pode ser a testa. O que ele está dizendo é que ele não, o mancebo não o desprezou ao ver que ele era um escravizado, e isso estaria estampado no rosto de Túlio por conta da sua cor de pele. E ele prossegue aqui fazendo a reflexão sobre a escravidão. Porque ao africano, seu semelhante disse: És meu, ele curvou a fronte, e humilde e rastejando qual erva que se calcou aos pés, o vai seguindo. Ele está perguntando aqui, por que é que um africano se curvou àquele outro africano que lhe disse, és meu? E aí foi seguindo, rastejando atrás daquele que disse, és meu, como a erva que se calcou aos pés, a erva em que você pisa. Porque o que é, Senhor? O que é livre tem segura em suas mãos ambas a cadeia que lhe oprime os pulsos. Então, aquele africano que é livre segura em ambas as mãos a corrente, tá, que lhe oprime os pulsos. Cadeia infame e rigorosa, a que chamam escravidão. E, entretanto, este também era livre. Livre como o pássaro, como o ar, porque no seu país não se é escravo.
Ele escuta a nênia plangente de seu pai, escuta a canção sentida que cai dos lábios de sua mãe. Ele escuta duas canções, tá, gente? Nênia é um tipo de canção. E sente como eles, que é livre, porque a razão lhe diz e a alma o compreende. Oh, a mente! Isso sim, ninguém a pode escravizar. Nas asas do pensamento, o homem remonta-se aos ardentes sertões da África, vê os areais sem fim da pátria e procura abrigar-se debaixo daquelas árvores sombrias do oásis quando o sol requeima e o vento sopra quente e abrasador. Vê a tamareira benéfica junto à fonte que lhe amacia a garganta ressequida. Vê a cabana onde nascera e onde livre vivera. Aqui ele está sinalizando essa evasão através do pensamento, né? Através da imaginação daquele que é escravizado, que consegue no pensamento ser livre, porque ele consegue imaginar a natureza da África e consegue se imaginar em casa. Desperta, porém, em breve dessa doce ilusão, ou antes sonho em que se engolfara, e a realidade opressora lhe aparece. É escravo, e escravo em terra estranha. Fogem-lhe os areais ardentes, as sombras projetadas pelas árvores, oásis no deserto, a fonte e a tamareira. Foge a tranquilidade da choupana, foge a doce ilusão de um momento, como ilha movediça, porque a alma está encerrada nas prisões. Ela chama-o para a realidade, a alma chama o escravo para a realidade. Chorando, e o seu choro só Deus compreende. Ela não se pode dobrar, nem lhe pesam as cadeias da escravidão, porque é sempre livre. Então, aquela individualidade que reside na alma, ela é totalmente livre. Mas o corpo geme, e ela sofre e chora, porque está ligada a ele na vida por laços estreitos e misteriosos. E Túlio ficou pensativo, e as lágrimas caíram a seu pesar, fio por fio, pela face abaixo. Então, as lágrimas caindo vão formando fios, e elas vão caindo fio por uma, formando fios. Tinha, no entanto, terminado o delírio ao doente. Seguiram-se-lhe extrema prostração e um suor geral e frio. Úrsula e Túlio tiveram então uma só ideia, terrível e medonha: a morte. E estremeceram de dor. O escravo, porque este homem era agora a vida da sua alma, porque era a imagem de Deus que lhe sorria. A donzela, por quê? Ela própria não o saberia dizer. Mas ambos sentiam iguais temores, aflições iguais. É então porque ambos o amavam. Então, o narrador já estabeleceu aqui, né? Embora Úrsula ainda não esteja consciente disso, ela está apaixonada já pelo mancebo. E Túlio o ama como esse amigo, esse único homem que o tratou com decência em toda a sua vida. E aí fica uma problemática bem interessante, porque não parece para a gente que Úrsula, com todos esses sentimentos positivos que ela tem, a que foi atribuída a ela, parece que ela jamais trataria mal um escravo. Então, por que que quando Túlio pensa em alguém o tratando bem, ele estabelece somente para esse mancebo? Então, parece que tem uma questão aí de verossimilhança que às vezes o texto se contradiz um pouquinho, né? E as noites que sucederam a esta eram ainda povoadas de sustos e ansiedade. O mancebo continuava a sofrer, e seus amigos redobravam de desvelos e choravam sobre suas dores. O cavaleiro via-os, escutava-os e sentia lá no fundo da alma um estranho sentir. Úrsula tornara-se para ele a imagem vaporosa e afagadora de um anjo. E o que se passava naquele coração enfermo, só ele o sabia. Terminamos o capítulo
E se você é formado em cultura pop, já viu muita novela e muito filme, já entendeu o que é que o narrador está dizendo para a gente com esse desfecho. Ele deixou aí um suspensezinho, tentou fazer um cliffhanger, mas criou na gente uma expectativa. O rapaz está apaixonado também por Úrsula. E ela está apaixonada por ele? Então, como é que esse relacionamento vai se desenvolver nos próximos capítulos? Vejo vocês na continuação de Úrsula. Boa leitura, um beijo e até mais.